Pessoal, então agora a gente tá com a nossa estrutura pronta, a gente vai reservar ela aqui porque a gente não vai utilizar ela agora, tá bom? Esse bolo aqui é uma montagem diferente de todos os outros bolos, tá? É bem parecido com uma montagem de ovo de Páscoa. Eu vou utilizar aqui duas esferas, uma tem 200 milímetros e outra 175 milímetros, tá? Aí pode ver que ela tem um encaixe aqui quase que perfeito, tá ligado? Não vai ser perfeito porque essas bolinhas vêm com uma irregularidade. Mas pro que a gente vai fazer vai servir. O que a gente vai fazer? Basicamente a gente vai blindar essa parte aqui de ganache e vai encaixar as duas, tá? E vai ficar tipo um concavado assim de blindagem, como se fosse um ovo de Páscoa, só que com a nossa blindagem. No caso aqui de cobertura fracionada, a gente vai usar aquela ganache mais resistente por conta do formato desse nosso bolo, tá? Então vamos lá, vamos começar. Eu vou pegar essa esfera menor e vou passar filme plástico nela, tá bom? Vou vedar ela toda com filme plástico. Tento deixar o mais lisinho que conseguir aqui. Vedei aqui a nossa esfera menor. Ó, ficou uma esferinha coberta com filme plástico. Vou fazer o mesmo processo com a outra. Esse filme aqui eu estou usando essa máquina, mas você pode usar aqueles rolinhos que vem de mercado, tá? De filme plástico. Vai dar na mesma. Nesse caso aqui, a ordem do fator não altera o produto. Então, tenho nossos dois disquinhos menores embalados. O que eu vou fazer agora? Eu vou blindar, vou cobrir isso como se fosse um bolinho, tá? Se o teu ganache já estiver muito firme, dá uma amolecidinha dele no micro-ondas ali que vai... A gente precisa desse ponto aqui, ó, um ponto de pomada, tá? Vou pegar a bailarina aqui para auxiliar a gente. Eu uso a bailarina para tudo, rapaziada. Não consigo viver sem ela mais. Ó, aí você pode colocar uma camadinha generosa. A gente vai precisar de uma camadinha aqui entre mais ou menos 0,8 e 1 centímetro, tá? Ó, faz de conta que é um bolinho e a gente está cobrindo ele. Não precisa ser perfeito, redondinho, não, que depois ele vai outra camada aqui de blindagem e a gente vai colocar ele naquele outro, dentro da outra esfera. É bem legal essa técnica que eu desenvolvi de tanto fazer bolo esférico, que a galera pedia, bola de basquete, bola de futebol. Aí eu desenvolvi essa técnica aqui no dia a dia mesmo. Eu acho ela bem da hora. A gente aqui vai fazer um bolo no formato de emoji, tá? Eu peguei esse bolo pra gente fazer porque ele é um bolo bem coringa. A gente vai fazer um emoji dando risada com umas mãozinhas assim, mas aí você vai abrir o leque pra tua criatividade para vários tipos de bolos de emoji. Se a pessoa for ranzinza, você faz um emoji tipo com ela bravinha, tá ligado? Dá pra fazer vários tipos de emoji. E também dá pra usar essa mesma estrutura aqui pra fazer bolas, bola de basquete, bola de futebol, bola de vôlei, tá? Uma bomba, dá pra fazer uma bomba, aquelas bombas de desenho preta com o pavio. O pavio, no caso, seria a vela, tá ligado? Você acende, fica... E coloca um feliz aniversário na frente, fica bem legal também. Ó. Então tá aqui nossa camadinha de blindagem. Dá uma alisadinha a mais nela aqui. E eu vou colocar ela ali para dar uma geladinha antes de pôr a próxima. Uma geladinha bem rapidinho, tá, pessoal? Só para ela ficar no formato e não cair, porque às vezes acontece do ganache estar um pouco mole, ele escorrega. Nesse caso aqui ele tá bem bom, então vai ser rapidinho, só aquele choque, aquele susto nele na geladeira ali mesmo.
para vir com outra camada em cima. Também não pode ficar muito tempo ali, porque senão a próxima camada vai gelar muito e vai cristalizar mais rápido do que a gente precisa. Ó, então a primeira camadinha tá pronta. Aí eu vou passar as duas, daí eu coloco as duas já direto na geladeira. Aqui é o mesmo processo. Eu coloco esse tapetinho aqui na bailarina para não ficar escorregando, mas tem hora que escorrega do mesmo jeito. Vocês veem que o ganache começou a ficar duro ou tá muito mole, escorregando. Se tiver muito mole, espera um pouquinho para fazer, tá? Não coloca na geladeira não, porque ele cristaliza. Daí não é o que a gente precisa. A gente precisa dele aqui nesse ponto de pomada. Acho que eu vou colocar direto aqui, esse negocinho tá atrapalhando. Que ficou mais firme. Lembra que tá com o filme plástico aqui, ele não tá direto no isopor, tá, pessoal? Senão depois a gente não consegue tirar. A gente vai precisar tirar esse plástico aqui para montar o bolo. Isso aqui, na verdade, isso aqui a gente já tá fazendo a blindagem do bolo, tá? Depois a gente vai dar alguns acertinhos nela só. Mas é coisa pouca. Que altura que eu faço, Fabiana? Até embaixo? Não, eu deixo sempre um pedacinho ali embaixo. Tipo de 1 centímetro, tá? Não chego até o final da bailarina aqui, não. Ó, pode ver que ele tá sobrando um pouquinho aqui ainda. Dou aquela ajeitadinha. Nessa primeira aqui é mais a base, tá, pessoal? Então não precisa ser exatamente lisinha. Bem lisinha. Se conseguir deixar lisinha, é melhor. Mas se não deixou, não se preocupa não, que na próxima a gente arruma ele. Na próxima blindagem que a gente vai dar aqui em cima. Ó. Vou ajeitando. Isso aqui vocês vão ter que praticar, hein? Eu quero ver vocês praticando aí, me marcando depois. É bem legal essa técnica aqui. Ó. Aí tá as duas partes aqui do nosso da nossa esfera de isopor pronta. Agora eu vou dar um sustinho nela aqui na geladeira para vir com outra camada e a gente vai colocar ela dentro daquela ali, tá? Da grandona. Vocês vão ver como é que é legal montar esse tipo de bolo aqui. É um susto mesmo, tá, pessoal? Coloquei no freezer ali. Vai demorar, acho que 1 minutinho já é suficiente. É só para ele dar uma chegadinha para aguentar outra parte de ganache em cima, tá? Vou colocar esse aqui também. Esse aqui não cabe no freezer, vou pôr aqui embaixo. Esse bolo aqui a gente vai fazer o recheio dele de brigadeiro, tá, pessoal? Eu escolhi o brigadeiro porque eu escolhi cada bolo que a gente vai fazer aqui, eu escolhi um recheio diferente, tá? Aí esse aqui eu acho que o brigadeiro dá uma segurança bem legal para esse bolo redondo aqui, em formato de bola. E aí a gente vai fazer ele de brigadeiro. Ó, ali já deu sustinho no meu ganache, na minha esfera. Ó, dá pra ver que já tá o toque, ó. Você toca, já não gruda mais no... Ó. Esperar um pouquinho que daí eu já tiro o outro também, senão eu vou esquecer o outro ali dentro.
já tá... Essa aqui é a parada, ó, é ficar tipo coisa ao toque, ó. Pode ver que eu coloco o toque, não suja, eu toco no bolo, não suja a minha mão, tá bom? Então vamos lá. Agora eu vou derreter um pouquinho mais esse meu ganache, porque eu vou precisar que ele dê o formato certinho da bola, tá? Então eu vou colocar ali uns 20 segundos no micro-ondas. Esse bolo é bem gostoso de fazer, depois que vocês pegarem a manha de fazer ele, dá pra fazer tanta coisa legal com esse bolo de formato de bola. Eu fiz um baiacu já fiz bolo em formato de bola de basquete, bola de futebol. Dá pra fazer... Mano, depois eu vou dar bastante ideia pra vocês. 20 segundão. Ó, pode ver que ele tá bem mais molinho agora, ponto de pomada total, ó. Agora a gente vai passar outra camada nele de ganache. Ah, Fabiano, mas vai ficar um pouco grosso de ganache. Galera, não se preocupa, tá? Porque ele tem que estar um pouquinho mais grosso do que o normal mesmo para aguentar a estrutura, o peso do nosso bolo. Pensa que isso aqui é uma bola que vai ter que... A maioria da galera, o que eles fazem na hora que vai fazer bolo? Coloca uma bola de isopor dessa aqui embaixo e só faz a parte de cima de bola. E corta até a metade, dá certo também. Só que não é o bolo todo comestível, vai ser metade do bolo cenográfico. Nosso caso aqui vai ser inteiro comestível, tá? Então, tá prontinho aqui. O que eu vou fazer agora? Essa parte aqui tem que estar com o ganache meio molinho. Por isso que não pode ficar muito tempo na geladeira a primeira parte, porque senão coloca, essa aqui já fica duro, tá? Então vamos lá. Eu vou passar outro plástico filme nele. Só que esse aqui eu não embalo nele inteiro. Só na parte de cima aqui. Ó, coloquei aqui o plástico filme. Aí aqui eu já vou dando formato de bola com a mão mesmo, tá? Quanto mais lisinho ele ficar, melhor pra gente. Menos a gente vai ter que se preocupar com a blindagem depois. Vou pegar essa outra bola aqui. Ó. Aqui, só que ela não vai entrar porque agora ela já está com o ganache aqui pronto. O que eu vou fazer? Eu vou tirar essa bola de isopor aqui de baixo. Saiu. Aqui, ó, como é que fica. Aí agora eu vou acomodar ela na nossa bola aqui. Tá bom? Pode ver que tem o plástico aqui, daqui a pouco a gente vai tirar esse plástico de dentro. Agora aqui, o que eu faço, cara? Geralmente eu pego uma petequinha de pasta americana para dar esse formato arredondado nela ali. Ai. Ó, pega uma petequinha. Se não tiver pasta americana aí, pode ser maisena, pode ser uma petequinha de açúcar. Essa paradinha mais arredondada aqui pra gente fazer isso. Ó, pode ver, fiz uma petequinha aqui. Aí eu vou encostando aqui pra ficar no formato da bolinha de baixo. Tá bom? Dá pra ver de boi. Vou massageando aqui para ela ir acomodando no formato da bola de baixo, tá?
Agora eu vou colocar isso aqui na geladeira, ó, desse jeito que tá aqui, tá bom? Fazer o mesmo processo com essa outra bola. Quem faz ovo de Páscoa aí já deve estar falando, pô, é o mesmo processo que usa. É quase igual. Dá para fazer esse tipo de blindagem com outro chocolate, Fabiana, no seu fracionado? Dá. Eu já fiz ele com o chocolate nobre, tá? Só que você tem que colocar uma camadinha um pouco mais generosa do que essa aqui que a gente está fazendo. Tá bom? Depois de pronto ele aqui, eu vou cortar ele para vocês verem também como que fica. Aí vocês analisam se você quer um pouquinho mais, porque na verdade o outro fica um pouco não, fica mais gostoso do que esse de blindagem. Esse aqui é mais uma blindagem para segurança, não que não fique gostoso, é que o nobre fica bem mais gostoso. Ó, o mesmo esquema que a gente fez naquele outro ali. Coloquei o plástico filme agora, na parte de cima. Vai tirando as bolhas, tá, pessoal? Sempre tenta tirar as bolhas aqui, porque as bolhas, se ficar bolha de ar muita, um pouquinho não tem problema, que depois a gente consegue corrigir. Mas se ficar muita bolha de ar aqui, aí ele vai ficando uns buraquinhos indesejados assim na nossa esfera, não é isso que a gente quer, tá bom? Então tá aqui. Tirei. Coloquei dentro da nossa bola. Essa forma aqui dá pra fazer diferente, Fabiano? Dá pra passar só na bola de fora? Dá. É que esse jeito aqui é um jeito muito fácil, tá? Então por isso que eu tô passando esse jeito mais fácil aqui pra vocês. Se quiser colocar só o filme na bola de fora e fazer esse processo, dá também, tá, pessoal? Só que ele não vai ficar tão uniforme as camadas de blindagem e também, tipo, corre o risco do ganache estar muito mole e ele escorrer pro fundo da esfera de isopor, tá bom? Então aqui é o mesmo esquema. Ajeitei aqui na altura certa. Vou massageando aqui na lateral para ele ficar no formato da bola. Ó, mesmo esquema. Agora eu vou deixar as duas partes dando uma geladinha ali e já venho falar com vocês, tá bom? Pessoal, então saiu nossa esfera de chocolate aqui do freezer. Eu deixei por 10 minutos ali no freezer, tá? Eu vou utilizar essas duas forminhas aqui pra gente colocar a nossa esfera dentro. Fica mais fácil pra gente manusear o nosso bolo, tá? Aí que eu vou fazer? Ó, pode ver que aquela primeira parte eu vou tirar esse plástico. Vê aqui, ó. Ó como é que fica. Fica parecendo uma casquinha de ovo de Páscoa mesmo, ó. Ó, que legal. Já fica a cavidade que a gente precisa. Mesma coisa no outro. Ó. Sai facinho, tá, pessoal? Ó, tirei aqui. Aqui a gente já tem praticamente a blindagem do nosso bolo pronto. Tá? O que a gente vai fazer agora? A gente vai montar o nosso bolo. Vocês lembram daquela massa que a gente fez no começo? A gente vai usar ela para a montagem desse nosso bolo agora.
Tava congelada, deixei um pouquinho aqui fora. Eu tô utilizando aqui massa branca e o recheio de brigadeiro para dar um contraste. Eu gosto muito dessa parada do contraste na hora que eu tô fazendo os bolos, tá? Então se eu vou usar uma massa branca, eu coloco um recheio escuro. Se o recheio é claro, eu coloco uma massa de chocolate. Lógico, isso vai depender do gosto do cliente. Mas quando é pra mim fazer assim, eu gosto desse contraste, que na hora que corta a fatia ali fica bem bonito. Ó, vocês lembram que na hora de fazer o pandeló eu não passei unta-forma nele? Então, eu pego uma faquinha lisa e venho raspando a lateral aqui, ó. Cuidado, tá, pessoal? Porque tem muita gente que na hora que vai tirar, arrebenta tudo a lateral do bolo e aí não fica com a estrutura boa. Então eu venho, esquece do bolo, faz de conta que você tá raspando a assadeira do teu bolo, tá? Ó, vem passando a costa de ladinho aqui na lateral do teu bolo. Esquece o bolo, faz de conta que você só tá passando na assadeira. E vai com calma. Se você não tiver tanta prática, vai com cuidadinho assim que é mais garantido. Essa aqui é a nossa massa chiffon, tá? Ó, pode ver que ela sai bem bonitinha ali da lateral, não arranha, não faz nada, tá? Agora eu vou pegar uma faca aqui para cortar ela. Como ela tá baixinha aqui, eu vou cortar ela no meio, tá? Ó. Nossa massinha tá pronta. Eu deixo geralmente assim mesmo. Essa parte para baixo, essa parte para cima. Aqui a gente tem a calda, é aquela caldinha que eu trabalho, que vocês já sabem que é universal. 2 partes de água para 1 parte de leite condensado, tá? Essa caldinha aqui tem uma durabilidade bem boa. Pessoal, na hora de molhar, não precisa ensopar não, tá? É para umedecer só o bolo. Se você ensopar um bolo desse aqui, você vai acabar com a estrutura do teu bolo, tá? Ó, tá molhadinha, fez aquele efeito esponja. Coloca uma massa em cima da outra aqui para umedecer a parte de baixo. Dou aquela apertadinha. Faço a mesma coisa na parte de baixo da outra. Aperto para ela pegar a umidade da outra da massa que tá embaixo. Ó, pode ver que ela fica meio úmida, ó, embaixo. Tá bom? E aqui também. Então vamos lá para a montagem agora. Ó, nesse caso aqui a gente não vai montar no tabuleiro, a gente já vai montar direto na esfera de isopor, tá bom? Vou pegar o nosso ganache, porque a gente não vai jogar a massa direto aqui nesse chocolate, tá? Ela tem que dar uma aderência, senão o bolo vai ficar folgado ali dentro e não é o que a gente quer um bolo compacto. Vamos ver como é que tá a estrutura do nosso ganache. Ó, ele tá com um ponto de pomada bem bom que vai dar aderência na massa. Então primeira coisa que a gente vai fazer é passar o ganache aqui para ele vai servir como uma cola na nossa massa, tá? Ele vai colar a massa na casquinha. Já pode passar em toda aqui ela, se ela for secando, aí você passa mais, tá bom? É bom deixar a hora que a casquinha, depois que sai da geladeira, um pouquinho fora, porque se você colocar o ganache aqui direto a hora que ela sai da geladeira, ela vai endurecer muito rápido, e não é o que a gente quer. Tá? Ó, coloquei aqui. Agora eu vou colocar a massa.
e dar aquela apertadona verdadeira para colar mesmo na nossa blindagem, tá bom? Fazer o mesmo processo nessa outra aqui. Coloquei o ganache. Se o ganache estiver muito duro, dá uma amolecedinha nele também no micro-ondas, tá? Não coloca... A ideia aqui é o ganache servir de cola para nossa massa. Lembra disso. Fiz o outro, coloquei a nossa outra parte de massa dentro e apalpei. Pode apertar bem, tá? Lembra que aquele ainda tá com o disco de isopor, então não tem perigo de ceder a nossa blindagem nem nada. Tá bom? Ó, vai ficar tipo um ninhozinho. O nosso recheio aqui vai ser de brigadeiro, tá, pessoal? Então vamos lá. Vou colocar o brigadeiro na manga de confeitar. Se você quiser, depois que ele já estiver frio, já pode guardar esse brigadeiro na própria manga de confeitar, tá? Eu de vez em quando faço isso, de vez em quando eu faço desse jeito aqui. Eu acho que do outro jeito, se você for guardar quente, corre muito risco de queimar a mão. Então eu prefiro deixar ele esfriar no potinho e depois colocar na manga de confeitar. Ó, tá bem cremoso o nosso brigadeiro. Quando for comprar manga descartável, também compra essas mangas maiores, tá? Que tem aquelas manguinhas pequenas, que é só pra fazer a gente passar raiva. Cortado. Lembra de hora que for cortar também o saquinho, não cortar em cima da mesa, porque é perigoso cair dentro do bolo. Corta sempre virado pro chão isso aqui. Eu costumo cortar essas duas pontinhas aqui também, que fica mais fácil pra gente trabalhar. Então vamos lá. Aqui a gente vai fazer a camadona de recheio no nosso bolo. Lembra que não precisa regar tudo na primeira camada, tá? Ah, ficou um oquinho, eu vou encher esse oquinho de brigadeiro. Não, você vai rechear dessa forma aqui, ó, fazendo esse detalhe aqui. Tá pegando bem aqui, mano? Tá? Pra galera ver. Você vai recheando como se estivesse recheando o bolo se ele estivesse reto, tá? Ele vai continuar concavado. Ó, não chega até a beiradinha porque a gente vai passar aqui outra camadinha de blindagem para colar o próximo pandeló também. Ó, o meu ganache já ficou um pouco duro, dá para ver só pela textura, ele já vai ficando opaco. Vou colocar ele um pouquinho no micro-ondas para ele dar aderência ali na massa na hora que eu jogar ela ali dentro. Ó, dá para ver legal? 10 segundos já foi o tempo suficiente para ele dar um brilho de novo ali. Vou passar aqui na lateralzinha do meu bolo, que eu acho que eu vou pegar uma manga para fazer esse trabalho também.
Mesmo esquema, hora de cortar, mirar para baixo aqui para não ficar em cima da mesa. Essa aqui eu cortei um pouquinho mais fina, porque a gente precisa de uma camada mais fininha, tá? Então vamos lá. Passei aqui como cola na lateral da minha blindagem. Não precisa passar até em cima, que ali em cima vai outra massa ainda. Só para colar essa próxima massa que vai aqui, tá? Por que eu faço isso? Para o pandeló, a hora que eu encostar ele aderir à lateral do nosso bolo, para dar estrutura, para ele não ficar o bolo solto dentro dessa nossa parede, que senão ele vai entortar, tá legal? Então vamos lá. Tá aqui prontinho. Próxima massa de bolo. Aí você pode apertar bem, tá? Isso aqui tá sendo já a gente já tá meio que prensando o nosso bolo aqui. Também. O que é prensar? É tirar todo o ar aqui dentro. Não precisa tirar todo, mas tira uma parte do ar para ele não ficar muito fofo aqui dentro, que senão vai acabar cedendo. Ó, tá vendo que vai saindo o ar, vai dando uma prensadinha. Mesmo processo agora. Vocês viram que eu deixei aquela massa ali de reserva, caso não desce, tá? Mas eu não vou nem precisar usar ela. Os 3 discos de bolo vai ser o suficiente para a gente fechar a nossa esfera. Ganache brigadeiro. Mesmo esquema, ó. Deixa sempre um cantinho aqui para a gente trabalhar com o nosso ganache depois. Mesmo esqueminha aqui, galera. Ó, colocou o ganache no canto. Ó. Venho com a minha massa. Ah, Fabiano, vai ficar muito alta a massa. A hora que eu encaixar as duas ali, a hora que você for encaixar as duas, vai dar o tamanho certinho que você precisa, tá bom? Então vamos lá. Aqui, ó. Pode ver que ele deu o tamanho exato da nossa esfera de isopor. Era o que a gente queria. Ó, mesmo esquema aqui. Ó, a hora que você aperta, você sente o ar saindo. E é isso que a gente precisa. Ó. Temos 2 esferas montadas aqui de bolo. Agora, como que eu vou encaixar as duas? Essa talvez seja a parte mais crítica aqui, mas ainda assim é muito tranquilo, muito suave. Eu vou tirar essas partezinhas aqui, ó, que já tá sobrando aqui no bolo. Vou deixar os encaixes do isopor certinho aqui para ele encaixar perfeitamente. Essa parte tá sobrando. Aqui eu vou deixar rente também, ó. Para não mudar a forma do nosso isopor. Lembra que aquele outro isopor vai ter que encaixar certinho essa parte aqui dentro, tá? Então a gente tem que deixar livre aqui para ele ter um encaixe. Ó,
Aqui pode, ó, vê aqui, ó. Aqui o encaixe dele não tá livre. Se eu for para cá, colocar para cá, ele vai quebrar. O que eu faço? Eu dou uma cortada então, porque depois a gente vai rechear um pouquinho mais de ganache. Ó, pode ver que tá tudo certinho. Ó, essa aqui já tá bem mais justinha, tá bem mais tranquilo do que aquela outra ali. Ó, lembra de colocar também sempre o plástico para fora aqui, tá, galera? Nunca o plástico para dentro, para não ter perigo de ficar plástico no bolo. Vai abrindo o plástico para fora e deixando aqui, ó. Pode ver que o buraquinho tá livre aqui para entrar outra parte de isopor, tá? Ó, essa parte aqui a gente vai colocar mais ganache também para colar um no outro. Então aqui a gente vai para o nosso último recheio do bolo. Ó, deixando aberto aqui para o encaixe. A gente vai para o último recheio do bolo. E esse último recheio eu vou fazer ele bem mais no meio. Vou deixar essa parte da lateral aqui para blindagem. Ó. E essa última eu não vou precisar rechear de novo nessa lateral, porque as duas vão se unir e vai formar uma camada só, tá? Ó, lembrando que essa aqui eu deixei um pouquinho mais, por quê? Para ele colar uma esfera na outra. Se eu só colocar só o brigadeiro, ele vai ficar mole, vai ficar solto. Então eu vou usar aqui o ganache mais uma vez como cola, tá? Ó, aqui eu já pego aqui do centro do brigadeiro. E já venho passando aqui, ó. É importante essa lateral tá com bastante ganache aqui para colar, tá? Porque é o que vai fazer grudar a metade de uma esfera na outra. Ó, ali eu tenho que lembrar que já vai o ganache. Então eu coloco só aqui na lateralzinha mesmo, só onde precisa. Tá bom? Deu? Aí aqui eu vou mexer, ó, sempre mede aqui o encaixe dessa daqui com o macho dessa com a fêmea dessa, pra gente encaixar as duas partes de isopor. Ó. Medir aqui, vai dar exatamente aqui. Então, coloquei. Ó, pode ver que já vai sair meio bolinha, tá? Mas não é o que a gente quer agora. A gente vai deixar ele colar. Ó. Lembra de puxar os dois plásticos sempre para fora, tá? Ó, tem um que tá teimoso aqui, mas vamos puxar ele para fora. Que ele vai ficar na geladeira assim por enquanto. Então aqui ele vai ter que encaixar o isopor certinho. Deixa eu ver como é que tá aqui. É isso, pessoal. Ó. Bolinha encaixada. Agora a gente vai levar para a geladeira e deixar ele terminar de colar dentro da geladeira. Tá bom? Já que a gente volta, ele vai descansar mais ou menos entre 1 a 2 horas, tá? Então eu vou deixar ele descansando, aí depois a gente vai trabalhar com o bolo, para ele ir acomodando no jeito certo ali do que ele tem que ficar. Tá legal?